Olá para todos, aula número 15 do curso de AutoLisp. E hoje nós vamos ver mais um assunto fundamental, que é o manuseio de arquivos de dados. Bem, conhecimento básico é o seguinte: quando eu crio uma determinada variável, por exemplo, setkey var1, vamos colocar aqui o nome cadnorm entre aspas, significa que a variável var1 guarda um valor do tipo string, né, que vem entre aspas. Essa variável var1, se eu der exclamação var1, ela me retorna o valor da variável, e esta variável ela está armazenada no desenho enquanto ele estiver aberto. Se eu fechar esse desenho e abrir novamente, essa variável desaparece. E ela também só é válida para esse desenho. Se eu começar um desenho novo e verificar aqui var1, ela não existe. Algumas variáveis, por exemplo, mirtext, são variáveis internas do AutoCAD, e quando você muda o valor delas, ao contrário das variáveis que a gente cria, elas ficam com esse valor armazenado no desenho. Assim, por exemplo, quando eu vou configurar um desenho pelo cadnorm, eu configuro lá metros, centímetros, e aqui eu estou manipulando elementos que estarão, por sua vez, manipulando variáveis do AutoCAD, criando estilos de texto, ou dentro dos estilos de cota, variando, atribuindo valores específicos para as variáveis do DIN, e essas variáveis ficarão armazenadas. No entanto, essas variáveis elas têm valores específicos. Por exemplo, o mirtext ele só vai armazenar 0 e 1, tá ok? E outras variáveis, como as variáveis de cota, elas guardarão valores fixos e que terão um uso específico, ok? Existem algumas variáveis no AutoCAD que são as variáveis do tipo user, tá ok? Por exemplo, eu tenho a variável user i1. Essa variável é uma das poucas variáveis onde você pode armazenar um valor específico. No caso do i, user i, significa que ele vai gravar um valor inteiro. Se eu quiser colocar, por exemplo, 123.45, esse valor não será aceito porque user i é uma variável do tipo inteira. As variáveis do tipo user i são 5. Tá? São variáveis onde você armazenará números inteiros e que qualquer número que você desejar. E se você sair do desenho e voltar, por ela ser uma variável interna do próprio AutoCAD, esse valor vai ser armazenado. Um outro tipo dessas variáveis são as variáveis que guardam os valores de números reais. São as variáveis do tipo user r1, que também vão de 1 a 5. Inicialmente, o valor de todas elas é 0. Se eu analisar, por exemplo, a variável user r5, ela também está com o valor 0. No entanto, aqui no cadnorm, se eu digitar o config, que normalmente o desenho já é configurado no início, mas aqui de propósito eu não configurei para ilustrar isso. Se eu vou lá no config do cadnorm, eu vou ver que quando eu configurar determinados valores que serão característicos desse desenho, basicamente o desenho em metros e cotas em metros, ou desenho em centímetros e assim por diante. Quando eu der OK e concluir essa configuração, se eu for lá na variável user r5, eu verei que o valor dela agora está em 1. Se eu for lá no config agora e configurar o desenho para centímetros, se eu for user r5 novamente, ela já está com o valor em 100. Uma vez que você configura o seu desenho pelo cadnorm, quando você abrir esse desenho de novo, ele vai lá e lê essa variável e já sabe que aquele desenho está em metros, centímetros ou milímetros. E esse artifício é usado não só pelo cadnorm, mas pela maioria dos programas, aplicativos, como o Aditivo CAD, GRACAD, programas também muito bons aí que vale a pena vocês conhecerem. São aplicativos aí para o AutoCAD, da mesma natureza do cadnorm. Então, essas variáveis permitem que você armazene valores. Eu procurei usar as variáveis user r4 e 5, as últimas, porque a maioria dos programas eu verifiquei que eles usam as primeiras. Então, para tentar evitar alguma incompatibilidade. Existem ainda um terceiro tipo de variáveis, que são as variáveis do tipo user s. User
S1, que são variáveis da mesma natureza, só que destinadas a gravar strings, por exemplo, CAD-norma. Só que, estranhamente e contrariando a regra, essas variáveis elas não ficam armazenadas no desenho. Tá, ok? Seria o sonho aí de todo programador que eu tivesse variáveis armazenadas do tipo string. Resolveria 99 dos problemas de incompatibilidade. Mas, estranhamente, se eu salvo esse desenho, fecho e depois abro novamente, se eu for lá em user S1, estranhamente, contrariando o que se esperava, essas variáveis user S, elas não armazenam essas variáveis de string. No entanto, em outras situações, por exemplo, no próprio config, se eu digitar config agora, repare que os valores aqui da caixa de diálogo, eles já vêm configurados com a última configuração utilizada. Da mesma forma, quando eu for utilizar o comando de porta, repare que aqui ele já está com vários valores setados. A última porta utilizada, o valor utilizado foi folha, né, o posicionamento já está estabelecido e uma série de configurações já pré-estabelecidas no intuito de que quando você no próximo desenho for utilizar esse aplicativo ou qualquer outro, ele já esteja com as suas configurações ideais estabelecidas. Um outro exemplo aqui já no desenho, quando eu vou lá usar o comando pick area, né, que a gente usou bastante nesse curso, eu clico no ponto interno, confirmar área selecionada, deseja manter a polyline criada não, e aqui eu tenho a opção, por exemplo, olha, formatar texto, né, vou digitar F para acessar, ele tem uma caixa de configuração já com as configurações que você utiliza, né, então normalmente você tem um padrão para escrever áreas, um padrão para escrever textos de ambientes, etc. Então você já configura, né? E como esses valores aqui são criados pelo seu aplicativo, no caso aqui pelo CAD-norma, não há variáveis específicas como lá no DIN para você armazenar esses valores. Tá, ok? Então muitas vezes você precisa, ou é conveniente pelo menos, você armazenar determinados dados em arquivos de texto. Ok? Esse blá 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 todo foi só para dar uma justificativa dessa aula aqui da importância desse assunto, né? Uma outra aplicação quando você vai gerar a lista de quantitativos, né, de desenhos pelo QuantNorma, quando você vai codificar os elementos, né, você coloca atributos de texto e você depois pega esses atributos, transforma, né, lê em listas, enfim, faz o seu conjunto de listagem para levantamento de quantitativos e joga para um arquivo externo. Tá, ok? Depois você pega esse arquivo e analisa. Bem, então o nosso objetivo é exatamente esse. Só para demonstrar o que eu estou falando aqui de forma prática, né, um pouquinho dos segredos aí do CAD-norma, eu tenho a pasta config, onde eu tenho aqui diversos arquivos de texto, que são exatamente os arquivos que guardam os valores para cada tipo de função. Por exemplo, ASCII-last é a última escala usada. Olha lá, foi 1 para 50. Então, quando eu digitar aqui CFG, né, configurei o meu desenho, e vou digitar aqui, por exemplo, 100, tá, ok? Se eu falar naquele arquivo novamente, vou fechar ele aqui, e vou abrir novamente, ele pegou e escreveu lá naquele arquivo o valor 100. Tá, ok? Da mesma forma, a última janela, o último cobogó, a última identificação. Tá certo? Então, o objetivo é criar arquivos de texto. Nós vamos aprender a criar esses arquivos de texto. Aqui, neste caso, eles têm nomes fixos, né? Mas a gente vai ver também que você pode criar arquivos de texto onde você determine o nome que você deseja para esse arquivo. Tá certo? Vamos aprender a criar e manusear esses arquivos, escrevendo e lendo dados em cima dele. Ok? A propósito, quem tem o CAD-norma aí, quiser verificar a versão, né? Tem um arquivo aqui, por exemplo, ó, que identifica a última versão atualizada. Por acaso o meu está até desatualizado, é versão 1.4. Ok? Então vamos à ação, aprender a abrir, criar e manusear arquivos de dados externos ao programa. Vamos tomar como exemplo aqui no nosso arquivo de programa, aquele programinha SCD que a gente criou para construir escadas. É um programa bem simples.
mas ele pede aqui entre com o valor da largura, entre com o valor da altura e o número de degraus. Nosso objetivo agora é criar um arquivo que guarde os valores que você digitar, né, para que da próxima vez ele já ofereça esse valor como o default. Antes dele fazer essa pergunta, né, ele vai entrar com uma rotina que lê esses valores e quando ele fizer essa pergunta, ele já emite como opção aquele valor lido. Tá ok? Bem, então vamos criar uma rotina para ler o arquivo. Então vamos, como sempre, a gente cria aqui uma função que eu vou chamar de sd, né, porque é o prefixo da rotina principal. Vou chamar de file, tá? O que essa rotina sd file aqui vai fazer? Vamos lá, rotina para ler o arquivo, tá? Vamos fazer o seguinte, antes de prosseguir com a rotina, vamos dar uma analisada aqui como é que trabalha. Eu acho que é mais prático a gente ver, né, como isso acontece no AutoCAD e depois a gente transforma isso em rotina. Eu acho que tem uma maior produtividade. Bem, uma primeira observação que eu queria fazer é que quando você vai trabalhar com arquivos externos lá no AutoLisp, você tem uma necessidade de dar o endereço, o path, né, na linguagem informática, o caminho aonde esse arquivo está localizado. Então, por exemplo, eu gostaria de ler a informação contida nesse arquivo aqui, about.txt. E até aí aqueles que já utilizam o CAD-Norma vão entender o porquê de eu colocar essa pasta CAD-Norma sempre subordinada ao C, tá ok? Ou ao D ou ao E, e não dentro de arquivos de programa, por exemplo. Tá ok? Vamos ver como é que isso acontece. Lá no próprio AutoCAD, eu vou dar o primeiro comando, que seria para transformar esse arquivo, para guardar o endereço, o encaminhamento e o nome desse arquivo numa variável. Então eu vou dizer lá, setKey, vou chamar essa variável de sd arquivo e vou atribuir a essa variável uma string, c /barra CAD-Norma. E aqui uma observação interessante: quando eu dou encaminhamento, né, caminhos de arquivos dentro de uma função AutoLisp, eu uso essa barra para a direita, tá? Não uso o contrabarra, que seria o normal no antigo, não muito saudoso DOS, tá ok? Então o endereço do arquivo c CAD-Norma config about.txt. Esse é o caminho do arquivo, que no caso aqui estou representando apenas como uma string e estou gravando isso na variável sd arquivo. Deu enter, ele simplesmente gravou. Bem, o primeiro comando seria para perguntar se o arquivo existe, tá? Então vou dizer para ele, find file, encontre o arquivo sd arquivo, e ele me responde, sim, eu encontro. E repara que a resposta dele vem com duas contrabarras que tem o mesmo efeito, no caso aqui como resposta de uma barra para a direita. Significa que ele encontrou o arquivo. Se eu desse, por exemplo, find file, eu poderia colocar aqui, por exemplo, em vez de uma variável, c /barra CAD-Norma barra about.txt. Ele vai dizer que não, porque esse arquivo não está na pasta CAD-Norma. Ele está dentro da pasta config, que está dentro da pasta CAD-Norma. Então ele dá a resposta new. Ou seja, o find file, né, ou ele responde com o endereço do arquivo que ele achou, ou ele responde com new se ele não achar o arquivo. Tá? Por que eu mencionei isso? Porque a gente vai ter que verificar, né, nesse programa, nessa rotina sd file, se o arquivo existe. Se não existir, ele vai escrever. Isso vai acontecer a primeira vez, ou se eventualmente o usuário lá resolver apagar deliberadamente o arquivo que você criou. Tá ok? Então, find file. Então, vou dizer para ele, setKey, uma nova variável que eu vou chamar de open file. Tá? Eu chamo sempre esse nome, porque eu trabalho com um arquivo de cada vez.
né? Então eu chamo ele sempre de open file, quer dizer, o arquivo aberto. Crio uma variável chamada arquivo aberto, e aí nosso segundo comando de manuseio de arquivo externo vai ser o comando open, de abrir, std arquivo, no modo read, de leitura. Tá, ok? Então eu estou abrindo um arquivo para ler. Então ele atribuiu agora essa variável chamada openFile, o arquivo aberto. Tá? Eu quero ler a primeira linha. Eu vou dizer read, traço, aqui não é underline, aqui é hífen, tá? Tracinho. Readline openFile. E ele lê a primeira linha do arquivo aberto. Tá, ok? Uma observação interessante. Se eu vier aqui agora, tá, e tentar apagar esse arquivo, tá, vou deliberadamente tentar excluir esse arquivo. Excluir. Tem certeza? Eu digo sim. Ele vai dizer, esta ação não pode ser concluída porque o arquivo está aberto no AutoCAD. De fato, esse arquivo está aberto no AutoCAD. Eu não consigo editá-lo, não vou conseguir apagá-lo. Tá, ok? Daqui a pouco a gente vai ver que a gente tem que depois liberar esse arquivo, tem que fechar. Tá, ok? Se eu repetir o comando agora, readline openFile, ele vai ler a próxima linha. Se eu, de novo, ele vai ler a próxima linha. Vou falar pela outra vez, responde new. E daqui para frente, as respostas vão ser sempre new, porque esse arquivo tinha 3 linhas. Tá, ok? Então, de cara, a gente pode perceber que um critério de finalizar o arquivo é dizer, se eu disser readline e a resposta for new, é porque eu já li tudo que tinha para ler no arquivo. Ok? Bem, em seguida, a próxima operação que eu teria que fazer seria close open file. Fechei o arquivo. E agora, se eu quiser apagar, eu conseguiria apagar. Não vou apagar aqui porque esse é um arquivo do CAD Norma. Tá, ok? E, aproveitando a oportunidade, à medida que eu for lendo as linhas, né, eu li a primeira, o que eu faço? Eu pego a primeira linha e jogo para uma variável. Pego a segunda linha, jogo para uma variável e assim por diante. Eu vou guardando os elementos. Aí, dentro de um arquivo, eu posso guardar vários dados, que é o que eu faço aqui em todas as funções do CAD Norma. Tá? Para cada função, eu tenho vários valores guardados, e para cada valor, ele tem uma representação dentro da função que chama esse valor. Tá, ok? Então, openFile no modo read. Bem, agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui na nossa pasta que a gente criou para esse curso chamada AutoLisp, nós vamos criar um arquivo chamado sd.txt. Tá? O ideal é que vocês criem uma nova pasta dentro da sua pasta de programas, né? E que essa pasta se chame, por exemplo, dados, ou como no CAD Norma, o config. Tá, ok? Então, os meus arquivos de dados, eles vão ficar dentro dessa pasta c/autolisp/dados. Ok? Nós vamos agora criar um arquivo usando as mesmas funções, né, só que agora no modo write. Então, como é que eu faria isso aqui? Eu faço set key. Aí eu já vou atropelar algumas etapas aqui. Open file, em vez de criar uma variável para armazenar o nome do arquivo e depois outra para armazenar o arquivo aberto, eu já vou direto criando o arquivo aberto. Ok? Eu vou dizer open c:/autolisp/dados/sd.txt, aqui no modo write. Então eu já vou criar esse arquivo, né? Aqui quando eu uso o open, né, se ele existisse, eu iria abri-lo já no modo de escrita. Tá? Isso aqui, quando você usa write, como eu mencionei há pouco, ele vai funcionar independente de o arquivo existir ou não. Eu estou abrindo o arquivo no modo de escrita. Se não existir, ele vai criar. Vou dar Enter. E olha lá, vamos lá. Olha lá, criou o sd.txt, que por enquanto está vazio. Ok? Vou fechar.
aqui e vou lá. Eu vou escrever o seguinte, o que eu pretendo aqui? Quando eu dou o comando SCD, que é o de comando de criar escada, ele pergunta, entre com o valor da largura, eu vou colocar 0,25. Entre com o valor da altura, eu vou colocar 0,19. O número de degraus, 8. E aí eu marco um ponto e ele desenha a escada. Então eu quero gravar esses números, 0,25 e 0,19. Tá? A minha hipótese é o seguinte, normalmente a minha escada tem 25 por 19, então eu queria já gravar esse valor para não ficar digitando toda hora. Ok? Então o que eu vou fazer? O arquivo continua aberto. Então eu vou fazer agora o seguinte, ó, write line com hífen, não com underline. Lembra que a gente usou, no exemplo anterior, a gente usou readline para ler o arquivo. Né? Agora eu vou write line. Eu vou dizer para ele, write line 0,25, e aqui uma observação, tem que ser entre aspas, tá? Porque eu estou escrevendo, tem que ser um texto, tem que ser uma string. Tá, ok? Então vou dizer para ele, write line 0,25 para open file, para minha variável. E ele escreveu a primeira linha. Vamos ver se está lá. Olha lá, 0,25. Ok? Vou fazer a mesma coisa, vou escrever 0,19 para o open file. Mesma coisa, está lá agora 0,19. Bem, o número de degraus não seria comum eu guardar. Tá, ok? Então vamos guardar apenas esses dois valores e finalmente eu dou o close open file. E eu tenho o meu arquivo prontinho para ser usado. Ok? A gente vai ver como usá-lo dentro da nossa rotina. Se eu voltasse aqui nos meus comandos, né, naquele open file, né, o mesmo arquivo, e mudar para o modo read, tá, ok? Se eu vier agora readline open file, ele me retorna o 0,25 e repare que ele retorna em forma de string. Sempre que ele ler dados de um arquivo, ele retorna em modo de string. Né? Então, para a gente transformar, a gente já viu isso. Distoph readline open file. E ele, repare que quando eu dei readline, ele já passou para a próxima linha. Ele leu e imediatamente deu o distoph, né? Que transforma strings em decimais, em números, né, em dados numéricos, se for possível. Ok? E por último, eu não posso esquecer de dar o close file. Tá, ok? Nunca posso esquecer isso, que senão o arquivo fica aberto, me impede de trabalhar com ele dali para frente. Close open file, melhor dizendo. Ok? Então agora vamos transformar isso no nosso programa lá. Bem, para otimizar aqui a produção do vídeo, né, eu já digitei aqui a rotina. Né? Então aqui, quando eu der o comando cd, antes de tudo, ele vai chamar a função de leitura. O que ela faz? Set key open file, né, abre o arquivo que a gente criou lá no modo leitura. Em seguida ele dá um readline, lê a primeira linha e guarda na variável std larg, de largura, que é o primeiro item que ele pede aqui no meu programa. E na segunda linha ele vai guardar readline de novo, std altura. Ok? E aqui na mensagem agora, eu acrescentei também, comecei a acrescentar, depois eu parei, porque eu achei interessante vocês verem isso. Antes era só getReal, né? Entre com o valor real e a mensagem. Agora, além da mensagem, ele tem que exibir o valor que ele leu lá e de alguma forma dizer que se o usuário teclar Enter, vai valer o que ele leu lá naquele arquivo, ou seja, essa variável. Então, na mensagem que vem depois do getReal, eu vou usar o string_cat, que seria uma união, né, de dois textos. O primeiro texto seria entre com o valor da largura, dou um espaço, e o próximo texto seria o quê? Exatamente o que ele armazenou aqui em std larg. Então vem aqui, Ctrl V. Então repara, a mensagem do getReal é a união de dois textos.
entre com o valor da largura. Eu posso até enfeitar um pouquinho aqui, botar um sinal de maior, né, e colocar aqui menor, digo, e depois um outro sinal de maior, 2 pontos, espaço, e fecho aspas. Aí o meu stringcat vai emitir uma mensagem bonitinha com o valor que eu li entre os sinais aqui de menor e maior, que é padrão do AutoCAD. Fechei o stringcat, fecha o getReal, ok? E vou fechar agora o setKey. Não, eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Vou copiar agora esse trecho aqui, vou dar um Ctrl C, vou substituir esse aqui, Ctrl V, mudando aqui para altura e mudando aqui para o valor da variável alto, né, que é o nome dessa variável aqui que ele leu na segunda linha, tá ok? Então ele foi, só que eu também tenho finalmente que prevenir de o usuário teclar Enter aqui. Então eu digo para ele o seguinte, ó, quando ele entrou aqui com SD largura, se o usuário aceitar essa largura que ele leu no arquivo, ele vai teclar Enter. Então, quando ele fizer isso, esse valor SD largura, né, ele vai assumir o valor new. Tá? Então, eu digo para ele o seguinte, ó, if, né, igual a new SD largura, eu falo o que? setKey SD largura de stuff de que? De SD larg. Ctrl C, Ctrl V. Fechei aqui. Tá, então se ele teclar Enter, o SD largura vai ser new. Então ele vai fazer, ele é new? Não, faz com que ele seja igual à transformação do que ele leu no arquivo em número decimal. Mesma coisa, vou Ctrl C aqui, dou Enter, Ctrl V e substituo aqui, ó, Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, Ctrl V aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ok? Vamos testar? Primeira etapa, depois a gente continua fazendo as outras verificações. K para carregar, eu vou lá, SD, olha lá, entre com o valor da largura, já leu 0.25, vou dar Enter. Entre com o valor da altura, 0.19, número de degraus 8, marco o ponto inferior e ele executou com esses valores. E se eu digitasse outros valores? SD 0.25, em vez disso eu coloco 0.30 e aí altura 0.22, marco o número de degraus 8, marco o ponto inicial, ele construiu a escada, repare que a escada é diferente, tá ok? Mas eu não alterei os valores default que eu usei para o arquivo. Olha, ele continua respondendo com 0.25, tá ok? Depois, e para eu modificar então esse arquivo, caso eu quisesse gravar não esses valores como fixos, mas como o último valor utilizado, ok? Aí eu entraria aqui com uma comparação. Eu vou verificar se o que ele entrou é igual ao que já está escrito no arquivo, ou simplesmente se ele não for nulo, né, se ele deu entrada em alguma coisa, então eu digo para ele, ó, se for nula a entrada, ele vai fazer com que essa largura seja igual ao que está armazenado no arquivo. Se não for, o que ele vai fazer? Ele vai fazer setKey, aí eu faço o processo ao contrário, SD larg, eu faço com que o novo valor do SD larg seja o que? Seja o real to string, porque agora ele digitou um número real, né? Então a largura é um número real. Então vou fazer com que esse SD larg seja a transformação desse número real que ele digitou, Ctrl C, Ctrl V, no modo decimal, com 2 casas decimais, por exemplo.
Fechei o RTools, fechei o setkey e fechei o if aqui. Vou fazer a mesma coisa para o outro. Tá ok? E além disso, depois que ele terminar esse comando, eu preciso criar uma outra rotina, né? SCD write file, para pegar ao final do comando e gravar esses valores de volta para o arquivo que guarda esses valores. Tá ok? Eu teria que criar uma rotina aqui, por exemplo, SCD write file, né? Eu usei o inglês aqui que eu tenho mania de usar mesmo. Tá? E como é que seria essa rotina? Seria praticamente igual a essa. Vou dar Ctrl C, Ctrl V, e aqui em vez de ler é para escrever o arquivo, e eu faço o que? Eu abro o arquivo no modo agora, write, escrita. Tá? Então eu escreveria agora, em vez disso, eu diria para ele simplesmente fechou aqui o setkey, não me interessaria esses comandos, eu entraria simplesmente com write line. O que eu vou escrever lá no arquivo? Essa variável que eu transformei em texto aqui. Aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, aonde? No Open File, Ctrl C, Ctrl V. E, mesma coisa, Ctrl C, repare que Ctrl C, Ctrl V é a chave de tudo aqui no Lisp, né? Para a gente não ficar escrevendo toda hora as mesmas coisas. E aqui, Auto e Open File. Tá ok? Eu não modifiquei aqui esse arquivo. Eu não modifiquei aqui a estrutura dessa variável de altura, apenas da largura, para a gente testar ali e encerrar esse vídeo que já ficou um pouco longo, né? K. Então eu vou lá, SCD. Vou mudar agora para ponto 30, a largura. Ponto 19 eu vou aceitar como Enter. Número de degraus 8. Marquei o ponto da escada. Beleza. Deu um erro aqui. SCD write file, porque eu esqueci aqui de mudar esse nome de função aqui para write file. Salvei. K, carreguei de novo. SCD. Vou mudar para ponto 30. Altura ponto 19. Número de degraus 8. Marquei. Na próxima vez que eu for usar o comando, vou simplesmente dar Enter. Olha lá, ele já ofereceu como novo próximo valor 0.30. Ou seja, a última escada que eu utilizar, ele vai guardar esses valores lá naquele arquivo que eu defini como arquivo de dados para esta função. Tá ok? Bem, aula um pouquinho longa. Revisem, pratiquem, porque esses conhecimentos são fundamentais. Aqui eu dei como exemplo gravar dados, mas esse processo de escrever e ler dados em arquivos, ele será muito importante porque ele extrapola os limites aí de você estar apenas dentro do AutoCAD. Tá ok? Grande abraço e até a próxima.